Olá, pessoal! Boa noite, gente! Tudo bom? Então é isso aí, estamos finalmente de volta com a nossa querida live Amigos da Luz, e agora pelo Facebook, né, Sidney Que Grilo? chique, hein? Estamos aqui diretamente numa live pelo Facebook, e se tudo der certo, hoje é um teste, né? Se funcionar bem aqui a plataforma do Facebook para fazer a live, a gente vai fazer as lives sempre aqui no Facebook, toda terça-feira, às 20 horas. Então, forma e ubiquidade dos espíritos, as questões de 88 a 92. Você pode acompanhar nosso bate-papo com o seu livro dos espíritos, é só pegar e ir lá vendo as questões, lendo com a gente, para a gente poder debater junto. E nós também vamos colocar aqui na tela para lermos juntos, quem não tiver com o livro dos espíritos aí à mão, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, ainda está duplicando, gente? Narcisa Marcondes está trazendo seu boa noite para gente. Ah, tá normal, o Fabinho disse que está normal. Narcisa está trazendo seu boa noite para gente. O André não sei. Elaine Moreira de Souza também, enfim, todo mundo aí participando com a gente, que maravilha. E compartilha, gente, compartilha o vídeo agora que vai passar na sua timeline. Quem estiver passando aí pela timeline, dá uma paradinha aqui pra gente falar um pouquinho sobre o livro dos espíritos, não é mesmo? Tiago Jardim também tá com a gente, ó. Tiaguito tá aí também com a gente, que legal, legal, maravilha. Thalita Ferreira diz que agora o som tá ok. Maravilha. Então, quem ainda não acompanhou nossa live, funciona da seguinte maneira. A gente entra às 8 horas da noite, toda terça-feira, né? E quando chega assim, fica batendo um papo até às 8h10, onde a gente faz a nossa prece. Aí, para a gente poder estar mais conectado com a espiritualidade, os nossos amigos espirituais possam participar também, nos trazendo a sua inspiração, né? Para que a gente possa fazer um bate-papo saudável, produtivo, a gente possa aí estar ampliando o nosso entendimento em cima dessas letras tão salutares que nos trazem o Livro dos Espíritos. Alex Mox Lover também está com a gente, nosso querido Alex aí do elenco também está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Maravilha. Thalita Ferreira, sumiram demais. Saudade de vocês, saudade da live, que é tão bom. Eu também fiquei com muita saudade. O que aconteceu? A gente teve umas viagens, né? Turnê, né? Tivemos em turnê com peças, esteve pelo Ceará, tivemos também pelo interior de Santa Catarina e algumas cidades lá do sul. E a gente acabou ficando num período muito tempo longe de casa e muitas vezes sem internet, sem equipamento adequado. Então a gente preferiu dar essa pausa na live para que a gente pudesse voltar direitinho aqui de casa, aqui do Rio de Janeiro. Rodrigo Martins Godoy está fazendo seu boa noite. Ed da Anaran, Luiz Henrique. Ah, que maravilha. Todo mundo aí com a gente. Duas vozes de novo aqui. Ué, sério? Ô, meu pai. Duas vozes de novo? Bom, acho que aqui tá tranquilo. Fabinho, fica de olho nisso aí para mim, tá? Tô monitorando. Ok. Então já são 8h07, já vamos fazer a nossa prece de início, né, dos nossos trabalhos, do nosso bate-papo. E nós também convidamos aos amigos que ainda não curtiram a nossa página do Facebook, essa página por onde nós estamos transmitindo, que curtam, não é? Sim. E também assinem lá o canal. Se inscrevam no canal Amigos da Luz lá no YouTube, é bem importante pra gente. É isso aí, porque aí a gente vai crescendo, o canal já está com super planos aí para frente, para os próximos meses. Vamos começar a trabalhar numa websérie, vamos começar a pensar em. Né? Legal, vai ser show de bola. Ótimas expectativas. É isso aí. E muitos projetos. E para isso é importante que a gente tenha um bom número de inscritos lá no canal do YouTube, porque isso nos traz mais, como vou dizer, mais moral, assim, para a gente chegar num possível patrocinador, num apoiador, numa emissora de TV, quem sabe, para poder apresentar um projeto. E a gente está aí com alguma coisa maior e mais bem elaborada, mais bem produzida do que os nossos vídeos que a gente já faz semanalmente. Bom, às vezes fura, né? Às vezes fura, mas de qualquer maneira a gente tenta, né? Nós tenta. 8h08, vamos ver quem mais chegou. Quem mais chegou para ficar com a gente? Heloísa Helena Costa Coelho. Tudo bom? Ela é lá de Cabo Frio. Seja bem-vinda, Heloísa. O Rômulo Diniz, boa noite. É a primeira vez. Eu sou da CEF de Niterói. Seja bem-vindo, Rômulo. Legal. Tem também a Elaine Cristina, a Carla Guapiaçu. Carla Guapiaçu, quem é? Eu acho que é uma lourinha que de vez em quando se mete a fazer uns vídeos com a gente. Sabe? Lourinha que ficou morena, que depois ficou lourinha de novo. Agora não sei mais qual é a cor que tá o cabelo dela. Digamos assim que é uma cor de burro quando foge. Né? Mas, Carlinha, nossa amiga querida. Ela é linda, Carla. Nossa amiga querida, excelente atriz. E foi minha professora na faculdade, sabia? Embora seja muito nova, antes que ela brigue comigo, porque eu vou achar que eu sou chamando ela de velha, mas ela foi minha professora do Fabinho também, quando a gente fazia artes cênicas na Estácio de Sá. Ela é fonoaudióloga, professora de voz, né? Isso. Pilatos Gomes, de Petrolina, Pernambuco. Seja bem-vindo. Tem uma galera de Salvador também aqui com a gente. A Lua Morena
tá aí também. Olha eu aqui, diz ela. Lua Morena, bonito o nome, né? Lua Morena, bonito mesmo, legal. Alexandre Sirlene, Fábio, manda um oi para Marina de Jardinópolis. Oi, Marina de Jardinópolis, um beijão para você, muito obrigado por estar aí acompanhando com a Beijo, gente. Marina. Legal, que bacana, uma galera, uma galera. O Osmar Cioretti Júnior também está com a gente, um grande amigo. Esse aí não falta, tá sempre com a gente. Né? É, um grande amigo assíduo aí nas lives, né, que a gente ainda não conheceu pessoalmente, mas ó, já diz que já reservou os lugares dele para nos assistir lá em São Paulo, nos dias... Oi, sumiu. É porque o que você escreve para mim aqui no Facebook vai sumindo e agora já não sei mais como é que eu faço para achar. Não sei mais como é que eu vejo. Então, vamos estar chegando em São Paulo, vamos conhecer finalmente esse grande amigo, grande artista, cartunista, desenhista, senhor Cioretti Júnior. É uma simpatia, né, gente? Impressionante. Ele é. A esposa dele também, tudo, uma galera muito bacana. Então são 8h10. Então é hora da gente fazer a nossa prece, né? Para que a gente possa, então, finalmente conversar o nosso papo sobre o Livro dos Espíritos. Não foge, não, fica aí com a gente. Vamos fazer a nossa prece, então. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Querido amigo, mestre, Jesus amigo, pedimos, Senhor, o amparo da espiritualidade amiga, que sempre está presente nos nossos encontros, que esteja de novo, Senhor, mais uma vez, juntinho de nós aqui nesse momento de debate, de bate-papo, de conversação, para que possamos ter resultados produtivos, possamos ampliar nossos entendimentos sobre esses conhecimentos tão queridos e tão importantes que nos traz a codificação espírita. Que o Senhor possa nos manter presente em nossa vida, não só nos momentos que nos propusermos a estudar a codificação, ou nos momentos em que estivermos mais ligados à espiritualidade e à religiosidade, mas que o Senhor possa estar presente em nossa vida também, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que possamos tentar manter uma conexão contínua com a espiritualidade superior, para que possamos sempre estar bem intuídos, sempre bem inspirados. É difícil, Pai, porque somos ainda muito imperfeitos e varia muito a maneira como lidamos com o nosso padrão vibratório. Mas que possamos, Senhor, estar atentos e vigilantes quanto a isso, para que possamos, na maior parte do dia, pelo menos, tentarmos nos manter bem conectados. Esteja sempre conosco, Mestre, e pedimos também o amparo do nosso grande irmão Francisco de Assis. Hoje, um dia
que se celebra aí a memória do nosso querido Francisco de Assis, esse espírito que é um exemplo de amor, de carinho, de entrega, que possamos, através desse exemplo bendito, através dessa vida, que foi uma obra de arte, possamos nos inspirar e tentar reproduzir um pouco disso e dessa amplidão de amor na nossa vida pessoal. Esteja sempre conosco, Mestre. Que assim seja. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender. É isso aí, minha gente. Então, nós agora já podemos começar a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu separei esse videozinho aí produzido pela TV Mundo Maior, com a oração de Francisco de Assis, pela voz belíssima da nossa irmã. Exatamente por isso, porque hoje é o dia dele, né? Outro dia que a gente teve aqui foi o aniversário dele, mas hoje é dia de Francisco de Assis. Eu não sei É um realmente... dia que está consagrado à memória dele, né? O dia que se comemora a vida de Francisco de Assis. E a gente hoje, e nós hoje vamos falar então sobre a forma que tem o espírito. O que é espírito? Vamos fazer uma lembrança aqui do que é afinal espírito. É aquele tal princípio inteligente do universo, né? Somos criaturas de Deus, criados por Ele simples, ignorantes, assim, zeradinhos, para aí começarmos a nossa caminhada rumo à perfeição, rumo ao máximo que pode chegar de evolução um espírito. Todos nós, todos sem exceção, inclusive, essa é uma questão, essa é uma questão que às vezes a gente nem pensa. Espíritos que nós consideramos assim muito retrógrados, malvados, vamos pensar assim, Hitler, que causaram grandes equívocos aqui na sua passagem na Terra, também chegarão ao espírito de luz, né? Sim, claro, né? São irmãos nossos que merecem nosso amor, nossa compreensão. E é claro que, como nós, foi também criado simples e ignorantes, e também vai chegar o momento de se tornar um espírito de luz. Estamos todos em evolução, né? E trabalhando, e aprendendo, e se curando, né? Exatamente, exatamente. Um dia todos nós nos tornaremos espíritos Demora que a gente é trasildo, né? já está bem atrasadinho, né? Mas Retardatário. vamos caminhando, passo a passo, quem sabe a gente chega lá. E espírito, então, é isso, é uma parte do universo, né? É uma dos elementos que compõem o universo, que é composto por Deus, né? O princípio inteligente do universo, que é o espírito, e a matéria. Né? E o fluido cósmico universal, que é um elemento que é considerado matéria, ainda está nesse... É matéria, mas é uma matéria mais sutil, e que é o que possibilita o espírito, o princípio inteligente do universo, agir sobre a matéria, que faz o laço entre esses dois. É o que torna a matéria inteligente, né? Não, o espírito torna a matéria inteligente através do fluido cósmico universal. Animaliza a matéria, e tudo mais. Beleza. Então vamos lá? Vamos conversar então sobre a forma do espírito. Vamos ver a questão número 88 do livro dos Espíritos. E aqui está para a gente fazer uma leitura então. Pergunta assim Kardec: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Será assim? Os espíritos têm uma forma assim? Como será? Eu, por exemplo, olhando para mim, você vê o quê? Quase que um círculo, uma bola, né? Então essa é a minha forma, uma forma esférica, né? Sou uma pessoa gordinha. Mas então, o espírito, quando você pensa no espírito, não pensa no espírito encarnado, mas o espírito livre, em seu estado na erraticidade, ele tem uma forma. A gente já conversou aqui mais ou menos sobre isso, né? Foi assim, o espírito, a essência, né, espiritual, tem que ter uma forma, né? Tem que ter? Por quê? Porque ele existe, de alguma maneira ele é. Sim. É porque a gente está preso ao mundo tridimensional, ao mundo das formas, né? Então a gente não consegue conceber algo que não tenha uma forma geométrica, né? Que não tenha uma forma tridimensional. Então eu acredito assim, que seja, sei lá, uma luz, não sei. Então vamos ver o que dizem os espíritos. Entendeu? Porque eu não sei se eu estou pensando com a minha mentezinha limitada ainda, com o meu cérebrozinho limitado e encarnado, mas eu acredito que deve ter uma forma.
Não precisa um espírito já evoluído, já puro, de repente não vai precisar usar uma forma humana lá na espiritualidade, na erraticidade. Mas mesmo ele sendo, acredito que ele tem que ter um brilhozinho, alguma Um brilhozinho, tem que ser um brilhozinho. Um brilhozinho. Então, a gente sabe que o perispírito, né, que é o exatamente. corpo perispiritual, um corpo semimaterial, ele dá forma, sim, ao espírito, né? Então, Porque é o aquela espírito forma, usa esse ter perispírito uma forma, para ficar na erraticidade. isso, Os em os uma espíritos fase, que ainda não estão isso, totalmente. nesse momento de evolução que estamos agora. Mas o perispírito ainda não é o espírito, né? O espírito somos nós, é essa voz que fala na sua cabeça aí, isso é o espírito, é a nossa individualidade, a nossa personalidade, o nosso ser de fato, né? E ele é delimitado por algum tempo pelo perispírito, né? Que dá forma a ele. Mas a gente está falando aqui do espírito, dessa coisa primordial que foi criada por Deus e se tornou o que hoje eu Que sou, é a por exemplo, faço. essência, que somos nós, né? Isso, em essência, exatamente, na nossa intimidade, né? Na intimidade do espírito. Então vamos ver. Pergunta Kardec, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, ou seja, não se pergunta só se tem uma forma, mas se é uma forma limitada, ou seja, se tem uma forma enfim, que tem limite, né? Que tem acaba, né? Tipo, tem uma forma assim. E se é constante, ou seja, se ela mantém a forma o tempo todo. Essa é a pergunta de Kardec, que é uma maneira como a gente percebe através do nosso corpo físico. Nosso corpo físico tem uma forma, né? Nem tão constante, às vezes que a gente engorda, a gente emagrece, a gente cresce, a gente desce, mas enfim, nos seus elementos mais básicos, ou seja, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, esse formato humanoide a gente mantém durante a vida física toda. Mas aí dizem o que os espíritos? Para vós, não. Para nós, sim. Ou seja, tem forma. Para vós, Pra gente, né? não. Mas para eles, sim. Tá vendo? O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Olha que bonito. Eu acho que essas palavras eles usam para a gente poder entender um pouco, tentar chegar próximo, né, próximo do que seria o espírito, seria né? O espírito em sua essência. Então, quer dizer, para nós, se nós pudéssemos ver agora, aqui na nossa frente, um espírito, despido do seu perispírito, despido de um corpo físico, na sua essência primordial, no seu estado estado puro mesmo, nós não conseguiríamos identificar nele uma forma. Porque o que mais se assemelha ao que a gente tem aqui na Terra é isso, é uma centelha, é um clarão, é uma chama, né? Mas para os espíritos desencarnados, espíritos que estão num momento que não precisam mais do perispírito, já estão livres desse mundo de formas que a gente vive. Não precisa usar essa forma aqui. Para eles é alguma coisa, é uma forma, né? Eles entendem, eles identificam esse formato do espírito de uma maneira bastante familiar, porque é parte né, dessa vivência que eles já alcançaram. E a gente ainda preso ao mundo das formas. Não estamos ainda equipados e ainda não temos sabedoria suficiente para definir isso, né? Exatamente. Então, com clareza. Então, Sidney, você, embora quando você olha no espelho, você veja essa figura belíssima, de óculos pretos, super estilosa, essa figura aí com essa camisa hip curl. O que será isso? Sei não. Hip curl. Enfim. Esta figurinha, você vê no espelho, você está vendo o seu corpo físico refletido. Se você fosse capaz de enxergar mais profundamente, você seria capaz de perceber a emanação do seu perispírito, né? O seu perispírito. E se você pudesse enxergar ainda mais legal lá dentro, você veria o espírito que você é. E esse espírito tem a forma aproximada, segundo os espíritos da codificação, de um clarão, de uma chama, né? Você é uma chama. Você é uma centelha. É um foguinho, é um brilhinho. É um brilhinho que está aqui dentro, brilhando. Né? É praticamente uma fada, né? Uma fada. Um ser etéreo. Você é sininho. Isso! Você é sininho. Nossa. Então, tá entendido, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui pra gente, alguma questão. Luiz, ainda somos muito pobres em termos de vocabulário. Veja a primeira questão do livro dos Espíritos, em que os Espíritos dão inúmeras indiretas. Risos. É isso aí. Risos, é isso aí. Deixa eu Nós ver. somos Você me mandou isso, ainda. Fabinho? Não tem como mandar. Como é que é o nome dele? Éric Luiz. Éric Luiz, exatamente isso. É a pobreza da nossa linguagem, né? Nós não temos. Como eu falei, não somos equipados ainda. E os espíritos tentam achar analogias dentro do que a gente tem aqui à mão
Dentro gente do possa nosso perceber. grau de entendimento, né? Mais questões? Temos mais, Fabinho? Ainda não, mas assim, só fala pro pessoal que tem muita gente que é a primeira vez que está assistindo. Aham. Então, gente, essa é a primeira vez que a gente faz aqui no Facebook, para quem chegou agora. Nós estamos testando fazer a live aqui no Facebook. E o sistema de bate-papo, de conversa, né? Tá sendo mais difícil para o Fabinho extrair as questões. É isso, Fabinho? É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte: se for uma pergunta, coloca assim em caixa alta, pergunta. E aí, em seguida, coloca a sua questão. Porque vai ser mais fácil de identificar, porque é muita gente escrevendo, vai ficar difícil de ver. Então, se for pergunta, escreve em caixa alta, pergunta. E aí bota do lado com essa questão. Se é uma observação, bota observação, coloca essa questão. Se é assim um esporro na gente, esporro neles, aí bota a questão. Né? Estão falando besteira, mas esporro neles, estão falando besteira. Aí ele lê aqui pra gente. Tá, e lembrar mais uma vez que isso é só um bate-papo. É isso aí. Sim, sim, é verdade. Só um bate-papo. Isso aqui não substitui o Evangelho no Lar, o estudo sistematizado nas casas espíritas. Isso aí. Isso aqui é um papo descontraído e todos nós somos aprendizes. Exatamente. Estamos A gente aprendendo junto. A gente costuma sempre lembrar na live, né, Bibi, que a gente, Sidney, que a gente nenhum de nós aqui é nenhum expositor espírita, nós não temos essa função. Somos atores, somos espíritas e somos também estudiosos desse assunto. Então aqui é mais para a gente conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, trazer um pouco o Livro dos Espíritos aqui para as redes sociais, para o Facebook, para o YouTube, enfim, trazer essas maravilhas, né, que a codificação nos oferece para cá, para que a gente tenha. Porque tem tanta coisa que não presta, por que não trazer um pouquinho também, né? Uma coisa legal que possa ampliar nossos horizontes aí. Não é não? Então, continue. Se você não faz um estudo sistematizado numa casa espírita, ou nunca fez, ou pretende fazer, procure, é muito bom. Lá as pessoas estão mais preparadas mesmo para lidar com as suas questões, vai ser legal, se você quer se aprofundar no assunto. Ou mesmo se você quiser estudar por conta própria, também faça isso. É muito legal estudar em grupo, né? Porque você debate. Eu gosto mais. Você pode estudar sozinho também, mas estudar em grupo é muito legal. Eu acho mais legal também. Eu acho que é legal para trocar, né? Trocar ideia. Trocar essas paradas, você não entendeu, aí outra pessoa te explica, e você entendeu. Isso aí. É verdade. Essa questão 88 do Livro dos Espíritos tem um subitem, né, que a gente vai ler agora mesmo. Olha aqui, a questão 88 e tem a questão 88A que desenvolve um pouquinho isso. E é o seguinte, Kardec pergunta assim, essa chama ou centelha tem cor? Agora eu quero saber, que legal. Será que tem uma cor? O espírito, deve ter, né? O universo é tão colorido, é tudo tão... E que cor você acha que tem o espírito? Depende da... Aí vai falar com o nosso grau de entendimento. Né? Depende do grau de evolução. Mas se o espírito já for um espírito puro, né, ele já atingiu o ápice, né, da sua evolução. Aí né? é branco. É branco. Aí é dourado. Ou é prateado. Furta cor. Onde ele está, ele furta a cor. Será que a cor varia dependendo da evolução do espírito? Acho Ou pelo tempo? Se o tempo mudar, muda a cor do espírito. Igual aquele galo que fica em cima da geladeira. Não tinha aquele galo antigamente? Galo de Barcelos. Galo de Barcelos. Será que a gente é assim também? Muda de cor se for chover? Ou pela evolução? Não sei. Tem umas perguntas que a gente fica, né? Pois é. Será que o espírito... Para mim é prata. É prata. É prateado. É brilhante. É brilhante. Vamos lá, vamos ver aqui como é que é a resposta. Para mim é fúcsia. Fabinho está dizendo que é fúcsia. Fúcsia? Fúcsia? Que cor é fúcsia? Nossa Senhora. Fúcsia é meio avermelhado, meio cereja, sei lá. Eu acho que é. Não entendo esse negócio. Bom, o Fabinho então é fúcsia. Né? Vamos ver o que dizem os espíritos. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Que lindo, né? Então, tem sim uma cor, e a intensidade, o brilho dessa cor, que se assemelha ao rubi, segundo os espíritos na codificação, varia de acordo com o grau de pureza que esse espírito já alcançou. Então, é perto do que você estava falando mesmo. Né? Tem alguma cor meio definida, né? Mas a intensidade e o brilho que essa cor tem, entre opaco e brilhosa, entre forte e mais fraca, vai depender do grau de pureza alcançado por esse espírito. Eu acho que no momento a minha cor é marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Marrom bombom. É legal. E o Kardec prossegue fazendo aqui uma ampliação do tema, dizendo assim: representam-se de ordinário os gênios
com uma chama ou estrela na fronte. Ou seja, normalmente aparecem, né, os gênios, essas pessoas com uma estrela na fronte aqui. E isso é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, de chama, de luz, né, de inteligência. Colocam no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Né? Então a gente já traz meio que inata a noção de que o espírito é uma chama. Né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Deus tem forma? Não. Deus não tem uma forma definida. Deus, como nós já estudamos lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, nós não somos capazes de compreender a intimidade da divindade, né? A intimidade de Deus. Não temos como sondar a intimidade do Criador. Mas somos criados à sua imagem e semelhança. Então daí trazemos a ideia de que somos meio que uma luz mesmo, uma centelha, né? E, segundo os espíritos, numa cor que se assemelha ao rubi. Que coisa linda, né? Arrasou! Deus é Arrasou. fantástico, né? Maravilhoso. Ele tem jeito para esse negócio de criar a gente, né? Tem jeito, né? Ele sabe Legal. o que faz. Tem bom gosto. Pergunta aí. Temos pergunta. Diga lá, Fabinho, qual é a pergunta? Aí. Fabinho mandou aqui pelo Facebook, vou ler qual é a perguntinha. Estou chegando lá. Vamos lá, é a Karina, não é isso? É a Karina Bassim que fez uma pergunta para a gente. E a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que quanto mais evoluído, mais etéreo o perispírito, quase que confundindo-se com o próprio espírito? Sim, é por aí. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre o perispírito no momento mais à frente, quando as questões chegam. Aí fala, gente, tem um capítulo sobre isso. Né? A gente vai... De acordo com o grau de evolução, de adiantamento, o perispírito vai se tornando mais sutil, né? Sim, com certeza. O espírito se desmaterializa à medida que evolui. Então, o espírito em sua totalidade, incluindo o corpo fluídico, o perispírito. Mais uma vez eu falo nessa passagem lá do livro Nosso Lar, de André Luiz, que a mãe dele visita ele no Nosso Lar, mas tem uma hora que ele dorme e ele vai visitar a mãe onde ela está num plano mais sutil. Ou seja, há um desdobramento, né? Ele já está desencarnado, mas ele ainda se torna mais sutil para ir aonde a mãe dele se encontra. Está nas esferas mais evoluídas. E ela abençoou pelo espírito dela para chegar até o Nosso Lar também, que no caso, né? É verdade. Então é isso, né? Realmente. Né? Sim. Perguntas. Eu vou fazer daqui. Pergunta. Suzana. Mais uma pergunta da Suzana. Eu não sei se está pegando bem seu áudio, Fabi. Você pode se aproximar mais da gente? Vou falar mais alto. Tá, ok. Suzana, existem pessoas que conseguem enxergar o perispírito de outras pessoas? Suzana pergunta se pode se enxergar o perispírito. Sim, o médium fez sim. Sim. Quando nós somos dotados da mediunidade de evidência, nós somos capazes de ver os espíritos. E o que vemos, na verdade, são seus perispíritos. Né? Porque vemos uma forma humana. Né? Então, sim, isso acontece. E certas pessoas que têm essa capacidade mediúnica não só enxergam os espíritos desencarnados, como são capazes de identificar nos encarnados a emanação do perispírito, que alguns chamam de aura. Tal. Isso é claro na cultura oriental. No espiritismo a gente entende como sendo o perispírito e a sua emanação mesmo. Cada filosofia fala uma coisa. Corpo espiritual, corpo etéreo, né? Perispírito, né? Isso. Que é tudo a mesma coisa. No final das contas... Vini Ferreira pergunta: como podemos perceber os espíritos no nosso atual estágio evolutivo? Quem pergunta? Vini Ferreira. Vini Ferreira, como podemos perceber os espíritos nesse estado evolutivo? Então, perceber os espíritos quando estamos encarnados depende da mediunidade. Né? O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade que nós encarnados temos de interagir com o mundo espiritual. Seja através da evidência, vendo, seja através da audiência, ouvindo, da psicofonia, psicografia, como era o nosso querido Chico Xavier. Um mais, outros menos, outros com mais intensidade, outros com menos. Exatamente. Então a gente pode perceber o mundo espiritual através da mediunidade. Agora, todos nós somos dotados de alguma sensibilidade com o plano espiritual. Né? Porque somos espíritos, mesmo encarnados, nossa natureza, nosso lugar de origem é o plano espiritual. Então, a inspiração, por exemplo, que surge, muitas vezes é algum espírito desencarnado que nos traz alguma informação, alguma opinião ou algum conselho. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, infelizmente. Dependendo aí da nossa afinidade, o que a gente está atraindo naquele momento. Então, mesmo as pessoas que não são capazes, não tem nenhuma modalidade mediúnica expressiva, não, ostensiva,
ainda assim essas pessoas são capazes de ter alguma sensibilidade, sim, no plano espiritual. Sempre E temos. depende também de você se estar mais conectado, como é que se diz? Mesmo, Se né? Por você exemplo, está mais... como eu contei aqui uma vez, que eu estava fazendo um trabalho manual lá com madeira e eu senti a presença do meu pai. Ele era marceneiro, eu faço uns trabalhos com madeira também, e eu sentia, não ouvi nada, mas eu tinha certeza que ele estava ali do lado com um amigo e me mostrando para esse amigo, falando, Sim, sim. entendeu? Eu tinha certeza da presença, não estava nem pensando nele, de repente ele, nossa, veio. Exatamente, quer Entendeu? dizer, Quer dizer, rolou essa conexão. eu senti. De repente ele mesmo me fez, eu senti através de um magnetismo, alguma coisa, Possível. e eu senti a presença dele. Eu falei assim, bom, então isso aí, nunca vi nada, nunca ouvi nada, mas, né, isso eu tenho certeza de que realmente foi um encontro, foi um momento Exatamente. de sensibilidade minha ali que eu consegui conectar. Né? Exatamente. E a gente trazendo essa sua experiência para nosso tema de hoje, aqui do Livro dos Espíritos, se você tivesse sido capaz de vê-lo, mesmo, vê-lo assim, Sim, sim. você veria o quê? Você veria uma forma, que é a imagem dele que eu tinha, a imagem dele, minha imagem mental reproduzida dele. pelo perispírito. Exatamente. Né? Mas o seu pai é um espírito. Então, ele, dentro dessa complexidade toda, que é o perispírito, o corpo espiritual e tudo mais, existe a sua própria essência, que é esse nosso assunto, a chama, E que, de repente, ele poderia se mostrar para mim na imagem que eu tinha dele, da lembrança, já um senhor, como, por exemplo, ele poderia estar já rejuvenescido, mas mesmo assim eu reconhecer ele. Não preciso reconhecer fisicamente. Igual o sonho, você tem a certeza de que a pessoa está diferente. Exatamente. A vida da identificação não é exatamente pela aparência, mas é essa sensação familiar que você tem. Familiar no sentido de estar próximo, não de ser família. Pode E ser um mesmo amigo, se fosse um espírito embusteiro que tentasse me enganar, a energia não seria a mesma, né? Eu ia perceber através da energia. Não é meu pai, é alguém me enganando. Tiago Trindade, observação. Em referência ao rubi, é um exemplo, não uma regra. Sim. Ok. É um exemplo, né? Quer dizer, o rubi, eu acho que... Vamos voltar lá para a gente ver aqui. Tem uma coloração que para vós vai do colorido, escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, exatamente. Brilhante como o rubi, né? Bem lembrado, quer dizer, nem todos, não é que todo espírito tem a cor de rubi, aquela cor avermelhada, né? Na verdade, a cor varia, mas o que vai variar mesmo, na verdade, é a intensidade se é uma coisa brilhante, mais opaca, dependendo do grau de pureza. Grau de evolução, né? Valeu pela contribuição, amigão. Então, vamos seguindo. Vamos para a questão número 89 agora, então. Vamos lá. Chegou. 89. Pergunta Kardec. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Agora eu quero saber, Sidney. Agora eu quero saber. O espaço, né? O espaço. Daqui até ali. Daqui até o Granjão. Assim, para mim, o espírito lá, que está usando até o perispírito dele, né, como se sutil lá, ele tanto pode usar o tempo e o espaço, caminhar, fazer aquela caminhada usando o tempo e o espaço, assim como também pode se transportar. Pensou, está lá. Não poderia ter dito melhor. Acho que é bem por aí. Pode usar as duas formas, as duas ferramentas. Vamos ver? Então vamos ver. Sim. Se os espíritos gastam algum tempo a percorrer o espaço, gastam um tempo, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Mais uma vez eu falo, né, como eu já falei, né, o universo é mente. Tudo é mantido pela mente. Tudo foi criado através de uma mente. Então o pensamento é o que comanda a parada. Exatamente. Então, na verdade, o espírito está onde está o pensamento desse próprio espírito. Né? Então, se estou aqui e vou para outro... Se vou para um outro ponto do universo, isso tem um tempo. Mas a velocidade com que eu estaria lá é a velocidade do pensamento. Então, se a gente ainda tem dificuldade de conceber, não é possível ainda da nossa tecnologia se aproximar da velocidade da luz, imagina a velocidade do pensamento. E não vou botar uma regra, porque pode ter espíritos que estão desencarnados e que não sabem usar essa ferramenta. Que ferramenta? De se transportar através da Não é transportar, é simplesmente andar, se movimentar. Todo espírito se movimenta e é capaz de fazer isso. Todo. E independente do grau de evolutivo que ele tem, ele estará onde está o pensamento dele. Sempre. Carla Guapiaçu. Peraí. Só um minutinho, Fabi, só fechando aqui.
rapidinho, fechando aqui. Ele sempre estará onde... Mas ele pode fazer, se ele acha que ele deve fazer esse percurso passo a passo, ele vai fazer. O que acontece com os espíritos menos evoluídos é que eles não têm consciência. Então, é isso que eu estou né? querendo dizer. Mas a assim, capacidade eles têm. a capacidade, Tanto que eles fazem intuitivamente. Né? Sim, sim, sim. Intuitivamente, você mesmo me falou uma vez de uma experiência que o Sidney, acho que é até legal você contar pra gente, você teve fora de desdobramento, que você estava no quarto, de repente você já estava na frente de casa. Você não fez isso conscientemente, mas você fez mesmo assim. Então é uma capacidade do espírito, independente do seu grau evolutivo. No sonho eu vi que eu estava fora do corpo, eu vi meu corpo na cama. Vou resumir. Então eu falei assim, ué, já que eu estou fora do corpo, então eu vou poder atravessar essa porta. Aí eu atravessei a porta, só que eu fui parar 2 portas depois, assim, assim, né? Já na frente de casa. Já, tipo isso, assim, meu Deus, não sei o que, mas eu com medo. É porque era o seu objetivo, o seu pensamento estava ali. Então você pulou essas etapas. Mas eu senti exatamente atravessando a porta. Não dá para explicar, é muito louco. Não, mas o fato de você ter se locomovido, né, se movimentado do quarto à frente da sua casa, e ter pulado umas etapas, né, pulado uns cômodos, isso é por quê? Porque o seu objetivo, o seu pensamento estava na frente. Então você já foi pra lá. O meu objetivo era atravessar só a porta, mas eu fui parar 2 paredes depois, e aí eu fiquei assim, eu pedi a minha irmã assim, Vera, me acorda, que eu não estou conseguindo acordar, me acorda. Eu acordei todo acelerado, foi bem complicado aquilo, foi a primeira vez que isso me aconteceu. E eu vi meu corpo deitar na cama e o meu quarto estava escuro. Nossa, uma coisa muito louca. Foi uma experiência bem que eu não quero que repita, não. Mas, não? Mas foi legal. Eu tenho maior vontade de ter um desdobramento consciente assim. Eu não me lembro de ter tido, não. Fábio, qual é a questão da Carla? Como é que é? Por isso que temos que policiar nossos pensamentos. Sim, porque... Sim, claro, porque dependendo dos nossos pensamentos é onde estaremos, né? E isso vale também para quando estamos encarnados, tá, gente? Quando a gente tem um pensamento ruim, ou que nos leva a uma baixa vibração, né, um baixo padrão vibratório, isso nos faz estar com pessoas, lugares e viver situações nesse mesmo nível, né, pela lei da afinidade. Né? Então, é claro que como nós estamos presos à matéria, não acontece um teletransporte. Né? Quer dizer, se você está com um pensamento, por exemplo, no banco, nas dívidas que você tem no banco, né? Você tem que resolver questões do banco, você não vai se teletransportar para lá. Né? Se você fosse um espírito, aliás, você é um espírito, mas se você estivesse desencarnado, provavelmente você estaria, de repente, lá nessa localidade. Mas como a gente está encarnado, a gente está limitado às propriedades da matéria. Então, mas agora, tudo que você faz se movimenta nessa direção e dessa preocupação. Então, a gente tem que estar assim, sempre vigilante com a qualidade dos nossos pensamentos, porque isso é que gera as nossas experiências aqui no mundo físico. Uma vez eu li sobre isso, sobre a ansiedade, né? A ansiedade te coloca num lugar que você não sabe nem se você ainda vai estar, mas você já se coloca nesse lugar, nesse problema. A ansiedade te faz, quer dizer, a mente. Às vezes você já criou um monstro onde nem existe monstro nenhum. Né? Vamos voltar para o tema aqui, senão a gente foge muito. Então é isso aí, os espíritos gastam algum tempo a percorrer o espaço? Sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. Questões aí sobre isso, Fabinho? O quê? Sobre essa questão do pensamento, do espaço, não? Sim. O sono seria uma forma do espírito percorrer o espaço? Se o sono seria uma maneira de o espírito percorrer o espaço. Geraldo. Pergunta o Elvis. O sono é você desdobrado. Não, peraí. O sono é dormir. Sono tem a ver com o corpo físico. É uma necessidade do corpo físico descansar e do próprio espírito também ter o seu momento de emancipação. Então, o sono é uma característica do corpo físico, né? O espírito não dorme. Então, aí o que acontece? No período do sono, existe o desdobramento. Essa experiência aconteceu com você. Que é a emancipação da alma. O momento em que o espírito fica mais liberto e pode interagir com outros espíritos. Enfim, está fora da matéria por algum tempo. Mas aí, voltando lá no André Luiz, lá no nosso lar, quer dizer, ele estava desencarnado, mas ele estava e ele foi lá dormir. No filme, no livro, fala detalhadamente isso. Porque isso é uma analogia, né? Também a gente tem aí no livro, o André Luiz nos traz uma alegoria do que seria dormir. Não há necessidade... ele pode ter ido lá descansar, sei lá, deitar. Não, o espírito não precisa descansar, o espírito desencarnado não precisa dormir. Porque não tem um corpo físico para ficar cansado, exausto, né? Mas existe a exaustão mental, né? Então, pode ser que exista um momento em que o espírito necessite dar uma relaxada, né?
para poder sanar uma exaustão mental. E isso pode o colocar numa situação... Quer dizer, a fadiga pode ser mental, né? Não é física. Totalmente, né? não existe. Não existe corpo físico para a fadiga do corpo. Justamente. Então, amigo Elvis, não é que o sono seja uma maneira do espírito se movimentar. A emancipação da alma, o momento que o espírito está fora do corpo, ele se movimenta, e se movimenta como é o movimento de qualquer espírito. Ele vai se movimentar de acordo com o que ele acha que está fazendo. Se ele acha que está andando para algum lugar, assim acontecerá. Ele vai fazer andando, porque o pensamento dele está nesse processo de andar para chegar a algum lugar. Mas se ele está imbuído de algum lugar, ou alguma situação, ou alguma pessoa, é o que preenche o seu pensamento, ele estará quase que instantaneamente, não é instantaneamente, porque a gente viu que ele sim percorre um tempo, mas é um tempo tão veloz porque é na velocidade do pensamento. Então, nesta velocidade tão grande, que é a velocidade do pensamento, ele estará nesse lugar ou com essa pessoa que está ocupando a mente dele naquele momento. Mas você vê, né, a misericórdia divina, né? A gente está encarnado, a gente está preso aqui nesse corpo, preso entre aspas, e tem um momento da emancipação do espírito, né? Quer dizer, o corpo vai descansar e você vai lá seguir, vai vivenciar, muitas vezes vivenciar coisas que não são muito boas, porque a gente acaba talvez boas, ruins, depende dentro do nosso do que a gente está vivendo enquanto acordados, né? Que essa é a construção diária o tempo todo, né? Porque eu já vi muito papo de pessoa que faz um monte de besteira, pessoa, sabe, que tem todos os erros que a gente tem mesmo e tal, mas aí diz que quando dorme se torna um trabalhador sabe, da coisa, não sei o quê, enfim. Não, o que acontece você não muda, você continua a mesma pessoa. Você não santifica, né? Sair do corpo não santifica. Então, muita gente vai vivenciar coisas assim que não são tão legais. E outras não. Assim como eu já te falei, né? Que, assim, que eu faço minha prece quando eu vou dormir, eu faço uma prece, eu agradeço, me conecto lá. E tem sonhos, às vezes, ruins. Eu falei, poxa, mas eu fiz uma prece, poxa, tão legal, pô, agradeci, tô tão bonzinho na hora de dormir. Poxa, eu fui lá para aquele inferno lá, não sei o quê. Mas aquilo que falou, a prece, como é que se diz? Não é garantia. Isenta de nada. A gente pode. Né? A prece é um instrumento que a gente tem divino que nos possibilita nos conectar, né, com a espiritualidade superior e ter uma elevação do nosso padrão vibratório. Isso, a prece nos faz bem, é muito salutar por conta disso. Agora, ela não é. Se você fizer uma prece e em seguida continuar fazendo besteira, pensando besteira, não adianta, né? Porque você vai estar sempre sob a lei de afinidade, né? Então você vai estar sempre atraindo situações e pessoas de acordo com as suas atitudes mentais e atitudes mesmo físicas. Você faz. Então, a prece ajuda, né? E é um instrumento de grande ajuda. Mas o que vale mesmo é a persistência, a constância com que você consegue se manter bem conectado com a espiritualidade. O ideal seria que não tivéssemos aquele momento da prece, mas que estivéssemos num estado de prece o tempo inteiro. Não assim no estado de beatificação, mas né, nesse mesmo nível de conexão com a espiritualidade. Aí seria o ideal, né? Vamos seguindo então, que nós temos ainda mais questões. Tem um desdobramento, a questão 89. Vamos ver o que acontece aqui. No item A dessa questão, pergunta assim Kardec: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Será que é isso o pensamento? Então o pensamento é a alma se transportando? Vamos ver o que respondem os espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está ali. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Da alma. Da alma, exatamente. É um atributo nosso. Então, não é que o pensamento seja o espírito em movimento, né? O pensamento é um atributo do espírito, mas ele sempre estará onde está o seu pensamento. Entendido, pessoas? Se tiverem questões, tragam que o Fabinho vai berrar aqui de trás do nosso celular. Assim, já passou. Já passou o tempo? Então, não dá pra gente, a gente tem aqui 1 hora, né, pra gente fazer nosso bate-papo, então infelizmente não podemos responder todo mundo, mas vai trazendo as questões que o Fabinho vai, à medida do possível, trazendo aqui pra gente ir falando, né não, Fabinho? Tô tentando. Tá tentando acender o ânimo da pessoa, né? Tem aquela questão, né, Fábio, que o espírito desencarnado,
ele não enxerga só com os olhos, não ouve só com o ouvido, ele enxerga, ouve Uhum. com todo o corpo, né? Com Todo o seu ser, né? todo o seu Os sentidos, a gente tem os sentidos localizados no corpo do físico, corpo né? físico. Mas o espírito, os sentidos é parte de toda da sua superfície. Ok, vamos seguindo então para a questão número 90. Pergunta Kardec: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que ele percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar que ele quer ir? Interessante. Eu acredito que sabe, claro. Percebe esse processo de chegar em tal lugar? Não, eu acho que. Não, eu acredito, por exemplo, ele sabe a distância. Por exemplo, sei lá, vai se transportar da Lua para a Terra. Ele sabe a distância, que é uma distância longa. Uhum. Mas ele Mas se percebe, percebe mesmo que seja muito veloz, mas ele percebe ou ele simplesmente puff, aparece lá. Eu acho que não, justamente por isso, que a velocidade do pensamento. Então se existe velocidade, existe um deslocamento. Então vamos ver o que diz aí, dizem os espíritos. Dá-se uma e outra coisa. Olha, existem as duas possibilidades. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. É o que a gente falou, perceber todo o processo de chegar em algum lugar. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada, né? Então, à medida que o espírito se torna mais evoluído, mais senhor dos seus próprios atributos, ele pode, à medida exatamente disso, da sua evolução, ele pode sim, ou nesse exemplo que você deu, da Lua à Terra, perceber todo esse trajeto, ou não, ou simplesmente de lá aparecer aqui. De repente vou dar esse exemplo, ele vai da Lua para a Terra e de repente ele quer visualizar, quer experimentar aquele caminho, né? O que tem naquele caminho. Ele pode. E de repente, não, já sei o que tem lá, já passei por lá várias vezes, então não, vamos, pá, já estou lá. Estou na Lua, agora estou aqui em Belfort Roxo. E aí essa distância acaba, porque não precisa percorrer. Né? Exatamente. Vamos seguindo as questões. Alguma questão, alguma pergunta, Fabinho, sobre isso? Não. 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Opa, essa é uma dúvida aí bem comum. Matéria não. Para mim, como você falou, a porta, por exemplo, uma parede, é um obstáculo para o espírito? Para mim não é. Tem certeza? Eu tenho certeza. Ou você tem certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta. Então vamos ver. Vamos ver. Tá certo. Viu? A matéria não propõe nenhum obstáculo ao espírito. Claro. Responde esses espíritos. Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Né? Porque aí o espírito é espírito, matéria é matéria. A matéria não é mais um obstáculo quando o espírito está desencarnado. Nem mesmo o espírito desencarnado usando o perispírito, né? O perispírito é muito sutil, né, em relação à matéria. Exatamente. O perispírito ainda assim é matéria, é uma matéria sutil, é um elemento semimaterial, mas de frente com a matéria tão densa que compõe o mundo físico, onde nós estamos encarnados, ele é nada. Tipo assim, é nada. Então aqui, então parede, porta, fogo, água, nada disso é obstáculo para o espírito. Ok, pessoinhas? Então vamos lá. Questão número 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Que é ubiquidade, sim. Ubiquidade. Por outras palavras. Vem aquele bicorporidade, não é isso? Parecido. Um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Acho que dividir-se não. Ele pode emanar-se em vários lugares. Emanar sua energia, justamente pelo pensamento, porque é a mente, né? Então o pensamento... Então se a mente dele é capaz de abraçar mais de um espaço, ele é capaz de estar, digamos assim, mais de um espaço. Vamos ver. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, como você diz. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Exatamente. Então, se a gente usar essa analogia do Sol, os raios do Sol, né, se o nosso pensamento é capaz de abarcar... Por exemplo, como é que pode Jesus, que é um espírito de escola, enfim, como é que um espírito como Jesus
pode saber o que acontece comigo, Fábio, com você, Sim. Sidney, pode estar inteirado do que acontece, né? Porque já que ele é responsável por E eu essa... vi bilhões de preces e pedidos Enfim. e pensamentos em direção a ele, né? Exatamente. Porque um espírito nessa magnitude, a capacidade de foco que ele tem, no sentido de expandir o seu entendimento, é capaz de abraçar o planeta. Né? Ele é capaz de expandir o seu pensamento, e a gente viu que o espírito está onde o pensamento está, ele é capaz de assimilar toda a humanidade terrestre de uma vez só, no seu pensamento, e do ponto em que ele estar em todos esses lugares. Uhum. E perceber, interagir, ouvir e estar com todas essas pessoas aí. Né? Para você ver, a gente não consegue, né? Quer dizer, engraçado a que gente não sabe usar nada. Ele sabe. Minha mãe quase que consegue, vou dizer, minha mãe consegue, não a humanidade, mas em casa, eu me lembro, a minha mãe, eu não sei como é, eu sou terrível para isso, mas minha mãe botava mil panelas ao mesmo tempo no fogão, fazendo arroz, fazendo tudo ao mesmo tempo, enquanto estava cuidando da minha irmã, que era bebê ainda, enquanto resolvia a questão alguma de trabalho, enquanto estava me dando esporro porque eu fiz alguma besteira, enfim. Não, mas as mães têm esse dom. Né? O dom da ubiquidade. É uma coisa especial. Ela conseguia englobar, ou ela conseguia estar presente em tantos itens, né, em tantos lugares, digamos assim, da casa, de uma vez só. Porque o pensamento dela era capaz de absorver toda a casa. E dava conta, né? E dava conta, total. E como dava? Entendeu? Aí, quer dizer, e eu mal consigo, se eu estou escrevendo um texto, alguma coisa, alguém fala comigo, eu acabo não ouvindo a pessoa. Ou então acabo me perdendo no texto. Minha capacidade de foco é bem difícil. Enquanto ela ia do quarto que estava trocando a sua irmã, ela passava por você, dava uma chinelada e ia para a cozinha. E voltava, dava outra cacetada. É muito legal. Eu agradeço muito essa possibilidade que minha mãe tinha de distribuir suas cacetadas enquanto fazia mil coisas ao mesmo tempo. Não, mentira, mas por pouco me bateu. Né? Mas também quando pegou de uma vez, para Cadê? Eu tenho Patrícia, um lombo bom para dar umas palmadas. Patrícia é muito bom. Patrícia é o nome da minha mãe. Então vamos lá. Questão número 92A. Então temos um desdobramento dessa questão. É o seguinte. Todos os espíritos irradiam com igual força? Depende do seu grau de evolução. Eu acho. Do seu grau de intelectualidade e moral. Será? Será? Depende do seu grau de evolução de moral. Você tá lendo, não rouba? Não tô lendo, não tô lendo. Mas tá certinho, é isso aí. Isso é basicamente óbvio, né? Que bom que você está achando tudo óbvio, porque você já sabe tudo! Você já sabe tudo! Todos os espíritos radicam igual a gente, já meio que leu isso, já meio que falou disso. Tô brincando, mas é isso aí. Seguindo o raciocínio que a gente teve até agora, sem dúvida. Então, longe disso, né? Os espíritos não irradiam com igual força. Essa força depende do grau de pureza de cada um, é o que você disse. Então, exatamente intelectual isso. E moral. Justamente. Aí Kardec desenvolve essa questão da seguinte maneira. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. É o exemplo que eu dei da minha mãe, por exemplo, né? De ter que ser capaz de fracionar o pensamento dela para muitas coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Né? Se minha mãe, por exemplo, naquele momento estivesse desencarnada e, enfim, tá resolvendo a questão na cozinha, no banco, ela tá nesses lugares ao mesmo tempo. Alguém talvez pudesse vê-la na cozinha ao mesmo tempo que alguém está vendo ela no banco, né? Lá. Porque ela está irradiando para todos esses lugares e resolvendo isso tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um pouco de dificuldade disso também, porque, por exemplo, botei o ovo para cozinhar lá em cima na cozinha e fui para a internet lá embaixo no meu quarto. Minha irmã chegou me gritando porque a cozinha estava pegando fogo, a panela. Eu não conseguia irradiar a internet e o ovo cozinhando. Não deu, porque a internet é a inimiga número 1 dessa ubiquidade. Não dá para estar em outro lugar que não seja no Facebook. Não tem como. Esse é um bom exemplo. Então, dá-se com eles, os espíritos, o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebido em todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos de diferentes pontos. Aquele exemplo da minha mãe. Né? Quer dizer, uma pessoa que é capaz de fazer, de lidar com várias situações ao mesmo tempo e vários problemas ao mesmo tempo. Fantástico o nosso estudo de hoje, né? Muito interessante. É isso aí.
Então nós já pudemos aí ler todas as questões que nos propusemos hoje e acho que deu para a gente ter uma ideia bem interessante, né, de um pouco mais de como é o espírito, ou seja, como somos nós, um pouco mais de quem somos e como somos, nossos atributos, não é mesmo? E é maravilhoso saber isso. Nós somos qual centelhas, qual chamas, que temos a possibilidade, é claro, dentro das nossas limitações evolutivas, de irradiar a nossa presença e a nossa atenção para vários pontos ao mesmo tempo. E cada vez que vamos desenvolvendo isso, temos mais responsabilidades na vida. E isso é muito legal. Né? Porque se a gente lida com a vida como uma grande aventura que cada vez se intensifica, que cada vez se torna mais bela e mais complexa nos seus detalhes, então a gente vai vendo que quanto mais a gente evolui, mais a gente se propõe a crescer, mais a festa fica genial de boa. E quanto mais a gente aprende, fica mais natural, né? Assim, a gente não sofre tanto, né? A gente é capaz de ver um irmão sofrendo e claro que você vai se sensibilizar, mas você poder ajudar ela como é que se diz? Sem se atrapalhar, porque você também pode sofrer, pode ficar, ai meu Deus, está morrendo ali, está sofrendo, e você vai lá ajudar, entendeu? Porque você já tem um entendimento maior, você tem um esclarecimento Sabe, maior. né? Sabe que aquilo não é uma situação perene, que é uma. Né? Então você compreende. A gente acaba compreendendo melhor a vida e percebendo que não há injustiça, nunca há. Né? O que há são equívocos que a gente comete e comprometimentos que a gente acaba adquirindo com a própria lei de causa e efeito. Então, assim, vamos vivendo a vida e temos os nossos obstáculos, que são nada mais do que degraus, né? Na nossa escada evolutiva. É isso aí. É assim, é nesse atrito da vida, uns com os outros e com a gente mesmo, é assim que a gente vai crescendo. Somos uma sociedade, né? Somos sim. Fabinho, temos alguma pergunta, alguma questão, alguma consideração? Eu não sei, é impossível de acompanhar. Puxa vida, acho que não deu certo aqui. Eu vou tentar ver. Vamos lá, vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa que o pessoal está falando. Vamos ver, estou abrindo, gente. Só um minutinho. E abriu. Abriu? Abriu? Não abriu. Ainda não abriu, não. Bom, abriu, agora abriu. A Carla Ortiz, adorei a atitude fraterna. Parabéns, ótima iniciativa. Que essas ideias irradiem com essa centelha linda que é o amor de Deus. Que lindo, obrigado. Irmão. O Cláudio Márcio, quando vocês vão vir com a peça aqui para Natal? Bom, já nós vamos falar da nossa agenda. A Beatriz Batista, o difícil para mim não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, e sim a pressão em ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pois é. A vida é essa coisa mesmo, esse turbilhão de coisas, mas é isso aí que é legal, é isso que movimenta a gente mesmo. Né? São essas dificuldades, a pressão mesmo do dia a dia que faz a gente ir andando, né? Agora, a gente pode fugir do estresse, né? Como é que a gente consegue ficar mais imune ao estresse dessa loucura que é o dia a dia? Quando a gente consegue se manter mais tempo durante o dia conectado com a espiritualidade superior. Né? Porque isso nos enche de entendimento mesmo, isso nos enche de paciência, de resignação, né? Das qualidades essenciais para que você viva em paz. Né? Mesmo diante de situações de pressão. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento para a gente agradecer esse nosso encontro dessa noite e vamos ouvir um pouquinho do grupo Vozes Eternas com a música Entre o Bem e o Mal para ir nos inspirar para a nossa prece de encerramento, ok? Estão todos convidados e vamos que vamos. É isso aí, é isso mesmo. Vamos lá. Jesus amigo, mestre querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade desse encontro, que dessa vez fizemos aqui pelo Facebook, encontro que fazemos pelo YouTube, mas enfim, fazemos pela internet. Essa maravilha que é
a rede, né, que nos une, pessoas de tantas localidades diferentes, às vezes de países diferentes. Nós agradecemos muito, Senhor, por estarmos encarnados nesse momento onde a tecnologia ganha asas que nunca teve aqui nesse planeta, nesse nosso planeta. Que o Senhor possa nos fazer cada vez mais conscientes das nossas atitudes, para que possamos usar, Senhor, esses instrumentos tão queridos e tão benéficos como a internet, por exemplo, que a tecnologia nos oferece, para o bem, de maneira produtiva, para o nosso próprio adiantamento, contribuindo com o entendimento dos nossos amigos, as pessoas dos nossos relacionamentos, essa coisa de compartilhar, de curtir, tudo mais, essa rede que acaba se criando de pessoas, às vezes até desconhecidas nas redes sociais, que isso possa servir também para o nosso aprimoramento intelectual, moral e para o nosso bem-estar, Senhor. Que o Senhor possa estar presente na nossa semana, nos inspirando, trazendo a sua presença bendita na nossa casa, junto à nossa família, aos nossos amigos, e que possamos, Senhor, na próxima semana, estarmos mais uma vez juntos aqui, às 8 horas da noite, fazendo nosso bate-papo e conversando um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos e as questões tão importantes que esse livro nos traz. Que assim seja, mestre. Pois é, acho que nós tivemos um probleminha com a música de fundo da prece aí, acho que não rolou. Mas é isso, a gente então está se adaptando agora ao Facebook, demoramos umas 2 ou 3 lives para conseguirmos nos adaptar ao YouTube, e agora a gente vai tentar fazer isso aqui pelo Facebook, vai dar certo, e ver se vai dar certo. Então, gente, nós temos ainda alguns minutos aqui para a gente bater um papo. Eu queria convidá-los, o pessoal de São Paulo, a nos visitar, nos assistir. Nós vamos estar apresentando o espetáculo Morrendo e Aprendendo. Olha só, temos algumas fotos aí. O Morrendo e Aprendendo vai acontecer agora no dia 7, em 2 sessões, às 19 e 21 horas, lá em Franca, São Paulo. Vai ser no Teatro Judas Iscariotes, conforme está aparecendo aí na tela, que fica na rua José Marques Garcia, 395, lá em Franca. Os ingressos podem ser adquiridos online, e o site é Instituto Arte e Vida, tudo junto, .org.br/Amigos da Luz. Tá aí na telinha, só dá uma olhadinha aí, se você já quiser adquirir online seu ingresso, é só entrar lá. E quem quiser, que for lá de Franca, quiser comprar o ingresso físico, os pontos de venda são o Idefran e o Instituto Arte e Vida. Para mais informações é só acessar o nosso site, amigosdaluz.com. Lá tem nossa agenda, com os links todinhos de compra online, informações de como chegar no lugar, bem fácil de achar o Teatro Judas Iscariotes. A peça é super bacana, uma comédia maneiríssima, que a gente fala sobre a lei de causa e efeito, sobre a desencarnação, né? Conta a história da desencarnação de Lourdes Teresa, uma socialite, uma piruaça lá, e ela acaba lidando aí com o resultado dos equívocos cometidos nessa vida, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre lei de causa e efeito, reencarnação, isso é bem legal. Isso é no sábado, na sexta, né, Fabinho? Dia 7 é sexta, né? E no sábado e domingo estaremos em Jabaquara, São Paulo, no Teatro Ressurreição, que fica na Rua dos Artistas, número 123. Temos aí na tela os telefones de contato, que é 011 4790 1920 e 011 98 185 3391. Falar com Vinícius. No sábado vai ser às 19 horas e domingo às 18h30. Então a galera de Jabaquara e de Franca, é só chegar, que é um espetáculo super bacana. Eu garanto que vocês vão rir muito com a gente, essas figuras lindas. Nós fazemos mulheres esse espetáculo, mulheres belíssimas, maravilhosas, lindas, lindas, lindas. É esse final de semana agora? Esse final de semana. Mas sexta-feira também tem, não tem? Sexta-feira vai ser em Franca e sábado e domingo em Jabaquara. Ah, sábado e domingo em Jabaquara. É isso aí. Ok, pessoas? Então, queridos amigos, deixa eu ver quem mais está falando conosco aqui. Para mais informações das próximas datas, lá no site. Isso, como o Fabi lembrou, quem quiser saber mais datas, nós vamos estar todos os finais de semana desse mês de outubro em São Paulo, em várias localidades diferentes. Quem quiser saber aonde é só acessar lá amigosdaluz.com, que tem nossa agenda completinha, tá? Dani Rocha vai lá em Jabaquara. Maravilha, Dani, a gente se vê lá. Tícia Isidro. Ah, ela que postou minha foto de Frei. Ah, Tícia, obrigado. Ela fez uma divulgação bacaníssima aqui da live. Valeu mesmo. A Tícia muito legal, muito querida. Adorei. Sempre com a gente aí, uma grande amiga. Sueni Ferreira, quando vão disponibilizar a peça em DVD?
Vamos providenciar isso. Na verdade, a gente está ainda para providenciar o DVD dos esquetes do canal, Imaginando a Peça. Mas vai sair, já chega lá. A Rose Brunakovics, perguntando de Caraguatatuba. E tá mandando um abraço para você, Sidney. Qual é? Quem? A Rose Brunakovics. Ah, Rose Brunakovics. Poliana tá perguntando quando a gente vai para Portugal. Beijo, Rose. Então, nós estaremos na Europa no mês de... Que mês, Fabinho? Ano que vem. É o ano que vem, lá para o segundo semestre do ano que vem, nós estaremos fazendo uma turnê pela Europa. Ah, que coisa chique, meu Deus do céu! Ah, acho que eu não vou não, gente. Não vai, Negócio não. de Europa. Ai, Vamos fazer alguns países da Europa, vamos levar a peça Morrendo e Aprendendo, vamos mostrar um pouquinho aí da nossa palhaçada para esse mundo afora. E acho que Portugal vai estar dentro, não sei ainda. Mas quando estiver mais perto, a gente vai divulgar. Cláudio Márcio fala de Natal. Natal não tem nada fechado ainda, mas é aquilo. Quem quiser acompanhar a agenda, é só ir lá no amigosdaluz.com. Douglas Facchinetti daqui com a gente. Douglas Facchinetti. Não, é Facchinetti. Nosso querido amigo lá de Santa Catarina. Amo vocês, beijão, meus queridos. A gente chama ele também. Douglas, é tudo sabe, eu não sei, mas eu tô esperando meu óculos, assim, sabe? Lembra que você me dá um óculos de presente? Não estou cobrando, não estou isso aqui longe de mim. É só mesmo uma lembrança, um lembrete, sabe, pra, né? Você pensar um pouco hoje. É porque a gente esteve lá em Santa Catarina, o Fabinho, Jean, todo mundo ganhou óculos, que o nosso amigo Douglas Patinetti distribui óculos. Não é patinete. É kitnet. Kitnet. Distribui óculos. Mas eu não ganhei, porque eu não estava lá na hora de ganhar o óculos. Mas ele prometeu que ia me mandar um óculos. Não estou cobrando, longe de mim, isso aí, olha, somos irmãos, entendeu? Mas eu acho bom você ver isso aí, tá? Olha o Alex, cai fora, Douglas. Alex adora implicar com o Douglas, né? Mas Ana Paula Freitas, Cabo Frio. Pô, tem um tempão que você apresenta Cabo Frio, né? a gente já se apresentou várias vezes lá. Né? Vamos ver se a gente consegue fechar alguma coisa por aí. Marisa Costa, Carla Alex. A Carla Ortiz está perguntando de Jundiaí, São Paulo. A gente vai estar lá no final desse mês. Carla, vamos estar em Jundiaí no final do mês. Dá um pulinho lá no nosso site que você vai. Ah, não, acho que não tem nada lá divulgado do Jundiaí. O Alex tem? está pedindo Final de beijo. semana, não tá lá, mas vai subir hoje. Hoje vai subir lá. Então estaremos no último final de semana de outubro em Jundiaí, São Paulo. Tá ok, cara? Alex, beijo. Ele tá pedindo beijo, Alex. Beijo, Alex. Por que ele quer beijo? Você Aqui, tá ó. carente. Mas... Manda beijo pra mim. Manda beijo. Quantos anos você tem, Alex? Pelo amor de Deus. Amanhã tem gravação. Pode parar, sai. Maravilha. Grace Kay, que é Grace Barbosa. Sumiu. Caramba, muito ruim ver os comentários aqui. Some tudo. Sobe rápido. A Luísa Carvalho, venham em Uberaba e aproveitem para conhecer o Memorial do Chico. Tudo para Uberaba. E nós vamos fazer uma turnê em Minas, estaremos passando por Uberaba também. Jura, vamos sim. Vai estar... semestre de 2017. No primeiro semestre do ano que vem, estaremos passando por Minas, inclusive Uberaba, uma terra que eu sou muito a fim de conhecer, na casa do Chico, na casa da prece e tudo mais. Erenita Ávila, adorei o estudo, é a primeira vez que estou assistindo Morro em Canoas. Não morra, moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Legal, beijão pra galera do Rio Grande do Sul, essa terra muito maravilhosa de frio, que eu amo frio. Neide Santos, Neidoca, beijo. Aqui, ó. Tá, não, só tô assustado com essa sua explosão de alegria. Aquela mandou, oi, Bibi. A Neide, meu amor, te amo. Beijo, Neide tá onde? Saquarema, Pavuna, onde, gente? Não sei, deve estar na casa dela. Edmara Teixeira, beijo pra vocês. Thiago também cumprimentando a Neide. Meus queridos, já são 9h15. A gente agradece demais a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. Tomara que o estudo tenha sido legal. Semana que vem estaremos de novo, provavelmente aqui no Facebook, mas eu vou divulgar onde vai ser. Esse vídeo, quem não pôde ver ao vivo, vai poder assistir, que já vai estar disponível aqui no Facebook. Ok, meninos? Inscrevam-se no canal, curtam a página, compartilhem os vídeos, compartilhem, ajuda as pessoas aqui, ajuda os queridos. Beijo, gente, amo vocês. A Neide respondeu que tá na Pavuna. Olha, Tícia. Beijo, Tícia. Obrigado pela... Rô Amorim de Rondônia. Beijo também, Rô. Beijo pra todo mundo, galera. Até a próxima. Tchau. Uhul. Tchau, gente.